farmácia pet, exames laboratoriais e mais uma série de serviços e principalmente uma das coisas que os animais mais precisam: carinho, atenção e muitas vezes, né, um atendimento rápido. Não é verdade, Antenor? Bom dia. Bom dia, bom dia. É verdade, realmente é isso que você está falando. A gente está ali à disposição, à prontidão, né? E principalmente nessa situação, né? O atendimento que seja rápido e de eficiência para os pets, né? Isso, essa situação que você falou antes da gente entrar no ar aí, que a gente não, hoje em dia tem muito tutor que considera-se pais, né? Considera-se ali o seu animalzinho como um filho, né? E a gente ali nos considera como tios, né? Então, quando eles entram ali, hoje, em vez de se chamar como antigamente de tio ali para o cachorro vir até a gente, hoje a gente chama de tio para fazer um carinho, para poder fazer uma medicação, para poder atendê-los de uma maneira ali mais confortável, mais aconchegante e deixar um ambiente aí muito mais agradável, né? Nessa situação, falando em ambiente, a gente até trocou o nosso endereço, né? Antes a gente estava na Francisco Marques, agora a gente está na Major Carlos Pinto 220, né? Com um ambiente muito maior, muito mais aconchegante, né? Muito mais espaçoso, tanto para o atendimento, tanto para o pet ficar mais tranquilo, mais à vontade. Então, a gente tem aí dado melhorias na nossa estrutura para que esse conforto e esse atendimento seja o melhor possível. Que bacana. Hoje, como tu havia citado, né, a gente, para quem gosta do animal, é pai. É pai. Mas muitas vezes as pessoas querem ter um animal e não assumem a responsabilidade da mesma maneira, né? Um pai tem que cuidar de um filho. Isso. Então o animal tem as necessidades também, as necessidades especiais, né? Uma alimentação digna, né? Daqui a pouco mais vai ficar doente. Fora aquela questão, não adianta ter um bichinho, que é uma das coisas que mais me indignam, assim, de ter um bicho, por exemplo, um cachorro, né? E o cachorro passar o dia inteiro preso a uma coleira, a uma corrente, né? Tá trancado no pátio. Não passear com o animalzinho, tu tem que ter uma rotina, né? Tem que ter exercício físico. E muitas vezes eu vejo hoje as pessoas, muitas pessoas negligentes a essas questões, né? Eu acho que é muito importante hoje a gente, para quem tem, lançar esse alerta, né? Para quem tem, para que cuide realmente. Para quem realmente é de coração, a gente não precisa, né, nem comentar. Mas para quem tem animal, sempre tem que ter um cuidado especial. E para quem está pensando em pegar um animal, né, ter um animalzinho de estimação, não é, e é diferente isso, não é um animal de brinquedo, né, porque o animal não é brinquedo para ninguém, né, e muitas vezes alguns pais adotam, né, um animalzinho para poder satisfazer o filho, né, mas utilizam ele como um brinquedo, e não pode ser isso, não é verdade, meu amigo? Com certeza. Hoje a gente tem aí basicamente essa situação da coleira, né, da corrente. Isso já é considerado um maus tratos, né? Se você tiver um vizinho, alguma pessoa ali que mantém um cachorro sempre preso em coleira, isso já pode ser até denunciado como maus tratos, né? Porque ele tem que ser livre, né? Então, né, livre dentro do seu quintal, né? Não vamos colocar livre na rua, né? Você tem que ter ali o seu quintal fechado e ele tem que ser solto dentro do seu quintal. Ele não pode ser preso em coleira no sol, né? Então isso já é considerado um maus tratos, né? Então a gente tem que pensar muito bem a hora de ter, se a gente tem espaço, se a gente tem condição financeira de dar uma alimentação que vai satisfazer, né? Não é só chegar e comprar uma ração digna, né? e comprar uma ração de baixa qualidade, não é dar resto de comida, né? Então tem que ter no mínimo ali as vacinações que são importantes, né? As vacinações anuais. Então a gente tem que saber que esse filho hoje às vezes pode dar mais despesa que uma própria criança humana, né? Então existem despesas, existem custos, né, para que ele possa te dar aí o máximo de carinho, porque ele vai te dar o carinho e amor, porque independentemente de toda a situação,
ele sempre vai estar te lambendo, ele sempre vai estar querendo brincar. Então a gente tem que ter tempo para brincar, a gente tem que ter tempo para dar atenção, né? E principalmente aí não negligenciar esses momentos de saúde, né? Então eu tenho tutores, né, que procuram a gente porque o cachorrinho está diferente, né? Contando algo engraçado, eu já tive tutores que veio atrás de mim de madrugada porque a gata estava miando, né? Então, tipo, ela não é assim e meu gatinho tá miando hoje, ela resolveu miar, né? E simplesmente ela estava no cio, né? Algo que o tutor não desconhecia aí a situação, né? Então é uma coisa que faltou informação, a gente estava ali pronto para dar essa informação, né, que simplesmente era que o paciente estava no cio, que não estava doente, mas a preocupação da pessoa, né, como ele não conseguia dormir. Eu acho que foi mais preocupação mesmo pelos tutores, foi preocupação mesmo mais pelos tutores do que a situação de não dormir mesmo. Mas é importante isso. Existe às vezes algum exagero, né, que não é ruim, né, dependendo da situação, mas a gente não pode negligenciar, deixar de dar atenção para algo que a gente adquiriu que tenha vida, né, que respira, que tem um coraçãozinho batendo, que precisa comer, né, então tudo isso é de extrema importância aí quando a gente decide ter um pet, né, um filho, né. É verdade. E hoje a gente vê, infelizmente, nós temos vários casos, não só com cães, com gatos, mas também com pássaros. E agora, por último, que eu fiquei, tu deve ter acompanhado, Antenor, uma reportagem a respeito de um fazendeiro lá para cima, lá que abandonou, eram mais de 30 búfalos a campo aberto e os bichos estavam morrendo mesmo, né, por falta de tratamento, por falta de comida, né, estavam num campo lá que não era muito produtivo, então, e os animais morrendo. E a gente vê muitas vezes também assim, as pessoas que já foram flagrados, inclusive, dispensando animais em estradas, né, no meio do mato, e a gente vê ali largando os bichinhos. Então, é aquele alerta que fica, né? Eu acho que as pessoas têm que pensarem muito a partir do momento que querem adotar um animal. Existem várias ONGs aí que ajudam bastante nessa questão, né? De poder ajudar os animaizinhos e tudo mais, buscar uma família digna, né? Que vá cuidar deles como eles merecem. Mas é uma decisão muito importante, né? Não adianta ter o bichinho para ter trancado dentro de casa ou amarrado numa corrente. Sim. Falando nessa situação, né? Eu vim do Centro-Oeste, né? Eu não sou gaúcho, não sou rio-grandino, né? Então, que cidade é? Eu sou de Formosa, Goiás. Goiás. Né? Então, eu vim de Goiás, me formei no Mato Grosso do Sul e vim fazer mestrado e doutorado aqui no Rio Grande do Sul. Bacana. Né? Então, o que acontece? Na minha cidade não tem cães, lá onde eu me formei não tinha cães de rua, igual a gente vê aqui, e também não tinha cavalos, né? E você falando em búfalos aí, lá também não tinha cavalos de rua, né? Hoje a gente vê que a gente tem cavalo solto na rua, no canteiro pastando, né? Então, nessa situação, nessa condição aí, eu acho aí uma situação, às vezes, de bastante descaso de muitas pessoas. Outras o utilizam para trabalho, como carroceiro, né? Não dá para trabalho escravo, né? Mas muitos até têm o cuidado em relação a essa situação. Outros nem tanto, a maioria deles, né, coloca ali o bichinho para esse trabalho escravo. Mas no ponto que eu quero chegar é justamente esse. Quando eu cheguei no Mato Grosso no Rio Grande do Sul, a gente estava ali com uma doença chamada mormo, né? Que foi o que impediu que o 20 de setembro fosse realizado, né? Então, porque é uma doença transmissível entre os cavalos, os equinos. Então, a gente tinha essa situação ali que os cavalos eram soltos, ficavam soltos pela rua ou presos numa corda e sem alimentação necessária, né?
E próximo do dia 20, os cavalos estavam lindos, porque eram bem alimentados, de banho tomado, bem tratados. E crina penteada. Isso, crina penteada, cortadinho. E hoje a gente vê isso, né? Hoje a gente já não vê mais isso, porque infelizmente o dia 20 de setembro, devido à pandemia, devido a essa doença que veio, não ocorre mais os desfiles, né? Então, hoje a gente tem bastante, se você olhar, a gente tem bastante cavalos, bastante equinos aí na rua, em condições de maus tratos, né? Sem alimentação devida, né? Sempre preso numa corda, atrapalhando o trânsito, né? Então isso que é um problema de saúde pública, né? Porque daqui a pouco vem um carro, atropela e a gente tem um acidente, né? Um fraturado, uma pessoa fraturada, um animal fraturado. Então essa situação aí é uma coisa bem triste, né? Então um equino não é uma coisa que a gente consegue colocar dentro de casa igual um cachorro e um gatinho, né? Mas se você quer ter um cavalo, um equino, você tem que saber tem que ter espaço, tem que ter um investimento, tem que ter um investimento, não é colocar num canteiro em via pública para comer a grama do canteiro. Eu vou levar ele comer eu tenho um exemplo aqui para te falar que foi uma cena muito triste, infelizmente eu não tive condições de fazer nada. Outras pessoas tentaram fazer alguma coisa para salvar esse cavalo, mas acabaram não conseguindo. E 2 dias depois eu fiquei sabendo, era uma égua, acabou morrendo. Ela estava solta, né, pastando ali nas imediações da Major Carlos Pinto, ali no Canalete, né, mas em direção ao bairro Dom Bosquinho ali. Sim. Então tem uma área ali que tem bastante grama e tal, e muitos, entre aspas, tutores, né, deixam ali os animais. E aí existe uma abelha que ela segundo informações dos bombeiros, ela como é que eu vou te dizer, não é sazonal, ela se agrupa num determinado período do ano. Sim. E aí estavam ali nas árvores, e aí o cavalo estava passando ali por perto, e ele foi atacado pelas abelhas. Ele levou muitas picadas, o animal estava desesperado, porque ele estava amarrado na árvore. As pessoas que estavam passando por ali, alguns tentaram cortar a corda para poder liberar o cavalo, para ele poder fugir. Sim. E o animal estava preso ali, e aí levou milhares de picadas de abelhas ali. E aí ele, no desespero, aí por final, uma pessoa conseguiu chegar lá, cortou a corda, e ele acabou fugindo, e ele se jogou ali dentro do canalete. Um instinto do animal, né? Para poder. E ela se jogou ali dentro do canalete, né? E todo mundo observando e tal. Aí tentou dar uma mergulhada, né, na água ali e tal. Mas depois eu fiquei sabendo aí. Chegou o proprietário, levou o cavalo e tudo mais, mas ela já estava bastante debilitada, e eu fiquei sabendo 2 dias depois, acabou morrendo. Porque um ataque de abelhas assim. Então é um exemplo, né? Que tu deixa o animal, né, a Deus dará, né, solto, e infelizmente acontecem esse tipo de coisas, incidentes. Infelizmente o paciente aí chegou a vir a óbito, mas nesse desespero ele poderia sair correndo e trompar com um motoqueiro, trompar com uma pessoa, com uma pessoa e a gente ter ali acidentes mais graves, bem, né? Mais grave. Então acho que essa importância em relação aos cuidados a gente tem que ter, e isso é o que tem que ser colocar na cabeça, né? Agora daqui 6 meses, porque o ano já está acabando, mais ou menos, a gente já tá entrando na Páscoa, né? Então, como você falou, né, comprar ali para satisfazer a vontade do filho. A gente tem os maus tratos com os coelhos, né, que são comprados porque são bonitinhos, aí eles crescem, roem tudo e são abandonados, né, são doados, são jogados fora. Então, a gente tem que pensar muito bem. Ou se não deixa o bichinho, né, o resto da vida é numa gaiola. Então, pensando nessa situação, a gente tem que saber muito bem a decisão. Se a gente está pronto para ter esse pet, se é realmente isso que a gente quer, né, se a gente precisa, né, vai conseguir lidar com essa situação, né? Porque não é só ele vai te dar amor e carinho, mas não é só disso que ele vive, né? Ele vive ali do seu amor e carinho, que tem que ser recíproco, e também tem que ter a situação de alimentação, medicação, né? Toda a atenção necessária, né? Então isso é muito importante, o cuidado com o paciente, a despesa que você vai ter. Não adianta dizer que socorrer, pedir ajuda na internet, né? Porque tem bastante disso. Ai, meu cachorro está doente, o que eu faço? Né? O que você faz é procurar um veterinário.
veterinário, né, para que você possa ali, para que o veterinário possa diagnosticar e resolver o problema, né? Não é simplesmente você colocar no Facebook e esperar a resposta de alguém para falar que meu cachorro teve algo semelhante e eu utilizei tal tratamento. Não, você tem que procurar um profissional, porque existem vários sinais, existem vários sinais clínicos que são semelhantes, mas que as doenças são diferentes, né? Então, cada caso precisa ser tratado e precisa ser avaliado por um profissional, né? Não é uma resposta de Facebook que vai salvar a vida do seu bichinho, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem bastante aqui, né? A gente tem bastante grupos, bastante pessoas relacionadas a essa situação, que às vezes acaba atrapalhando aí o tratamento nessa situação aí de um paciente, porque daí a pessoa tentou tratar ali o que várias pessoas deram de receitas caseiras, quando chega pra gente ali o paciente já tá bem mal e chega de madrugada, né? Ele não vai chegar durante o dia no horário comercial, ele vai vir de madrugada super mal ali, porque a pessoa já tentou de tudo e evitou o gasto, né? E no final das contas ele vai gastar mais caro, porque ele vai ter que entrar para um plantão. Deixar até o final, né? É a mesma coisa que um carro. E aí ele vai ter que ir para uma internação, ele vai ter que fazer um tratamento mais intensivo, que tudo isso é mais caro do que algo mais profilático. E ali quando você vê... Porque quando você é dono, você sabe que o seu bichinho, ele tá diferente quando ele começa a ficar doente, né? Você é dono, você sabe. Fala, ele não me recebeu de rabinho abanando agora que eu entrei em casa, né? Então, se isso não acontecer, é porque alguma coisa tá errada. Né? Então, basicamente, a gente tem que prestar muita atenção nessa situação. E não é o Facebook que vai salvar a vida dele. Né? É um profissional. Sou eu, os meus colegas da cidade, porque veterinário a gente tem, se for contar na cidade, a gente tem mais de 60 veterinários dentro da cidade de Rio Grande, e esses 60 veterinários aí estão todos à disposição, né? Porque a gente vê muita crítica no Facebook dizendo que não tem veterinário na cidade. Poxa. Não tem veterinário na cidade porque não procura. Né? A gente tá... a gente tem um grupo de veterinários, né? Então a gente está ali em comunicação. Então essa situação de falar que não existe profissional, existe sim, e a gente está sempre à disposição na medida do possível ali, cada um com a sua área, cada um com a sua situação, né? Então o pet precisa e a gente está à disposição. A clínica veterinária, então, Help My Pet, vocês devem ter várias experiências, teriam muita história para contar, né? Com certeza. Ao longo dessa estrada aí, infelizmente, tanto, né, como com cães, gatos, né? Mas a gente convoca aí, né, e divulga aí para nossa audiência, para nossa comunidade rio-grandina, o trabalho desenvolvido muito bacana e diferenciado aí da clínica veterinária Help My Pet, que agora está em novo endereço, né, na Major Carlos Pinto, número 220. Major Carlos Pinto, canalete da Major Carlos Pinto. Esquina com a Portugal. 220. Esquina com a Portugal, uma ótima referência, bem bacana ali, uma zona de fácil estacionamento, né? Dá para chegar facilzinho ali, então. Então, para você que se preocupa, né, com o seu animal, tá aí uma dica e as várias oportunidades, Antenor. Isso. Então, como a gente, como você falou, o nosso atendimento é diferenciado, né? A gente tem um atendimento de 24 horas, finais de semana, feriado, né? A gente tem laboratório próprio, então se você precisa fazer um examezinho de sangue, o veterinário que você levou o seu pet não consegue ali fazer esse exame de sangue, a nossa clínica faz, então é só encaminhar o sangue, a gente consegue fazer, em 3, 4 horas a gente tem a resposta e é encaminhado por veterinário ali que solicitou. Agora a gente está entrando com eletrocardiograma ali, né? Então, que legal. A gente já tá começando a fazer o eletrocardiograma em alguns pacientes, né? Com laudos ali, emitido por outro veterinário, mas a gente só tende a crescer e só tende a tentar não querer ser diferente, mas tentar dar o melhor para os nossos clientes e para os nossos pets aí, né? Então, a farmácia está
quase pronta para ficar aberta, né? Então ela já é 24 horas, né? A qualquer momento que necessitar a gente tem uma farmácia 24 horas, mas em breve ela vai estar aberta 24 ao público, né? Agora... que bacana. É bom porque aí depois a pessoa não precisa fazer correria, né? Isso. Aí sai de madrugada, por exemplo, onde é que eu vou achar uma determinada medicação para poder dar prosseguimento aqui esse procedimento? Então já sai dali, né? Sim, a maioria dos pacientes já sai já com o tratamento prescrito e outros ali todos saem com a sua receitinha na mão e vai comprar em outro local, onde, né? Mas a gente já agora, em breve, estaremos de portas abertas. Esse serviço, né? Mas o serviço já está... aí da Clínica Veterinária Help My Pet. O serviço já existe. Eu recebi aqui de uma ouvinte que está sempre junto com a gente, Azambuja, se tiver a possibilidade de colocar no ar aí pelo Facebook, né, na nossa página, estamos fazendo a transmissão ao vivo, e ela mandou uma foto de uma gatinha, diz assim: bom dia, ótima entrevista, meu filho que eu resgatei da lixeira, temos que ter responsabilidade e misericórdia, eles sentem dor, frio, fome, e hoje ele vive muito bem, tá vendo ali, ó, um gatinho pretinho, a Ana, que é gaúcha e mora hoje no Rio de Janeiro, né, mas está sempre ligada aqui no programa. Obrigado aí, Ana, pela tua mensagem. E aí um belo exemplo, né? Parabéns. Vezes, claro, que a gente não vai poder salvar o mundo, mas tudo que a gente puder fazer, tá aí o gatinho com saúde, inclusive posando bem bonitinho ali para foto. Parabéns pelo acolhimento, né? Ele, graças a Deus, encontrou alguém que te dê amor e com certeza ele retribui isso de maneira recíproca ali, como eu falei. É um convívio maravilhoso aí, né? Então, se ela conseguiu resgatar se cada um fizer a sua parte, né? Diminuir o abandono, né? Para a gente começar a fazer isso, a gente precisa começar a conscientizar com a castração, né, que é outro ponto que a gente pode conversar ali por bastante tempo, tá? Então, vamos deixar essa para a próxima. Vamos. Mas temos bastante assunto para uma próxima oportunidade. Sim, com certeza. Mas a gente vai começar a ter diminuição de pacientes, de animais de rua, quando a gente se conscientizar que a castração é uma situação necessária. E também é um cuidado como que é? É um bem-estar e é um cuidado do nosso pet que ele precisa, né? Então, no próximo assunto aí, quem sabe, a gente fala da castração, né? Porque, perfeito. Vamos marcar uma próxima. Eu tenho certeza que essa questão, pela proliferação mesmo dos animais, principalmente dos animais de rua, né? Existe uma questão também, só para a gente finalizar, uma questão, não sei se tu me confirma, se eu estiver errado, né? Que é a questão da saúde do animal, né? A castração, ela... Sim. Ajuda a castração, a gente tem aí, rapidamente falando, a gente evita muitas coisas, tanto para fêmea quanto para macho. As pessoas acham que é só castrar a fêmea, quem castra, acha que é só castrar a fêmea porque a fêmea vai parir. Não, a gente tem que castrar os machos também, porque os machos também têm problemas, né? Tanto de reprodução aí, como doenças, neoplasias, tumores, machos e fêmeas, como também fugas, atropelamentos, então uma castração que tem um valor muito mais barato, daqui a pouco você vai gastar um valor muito mais caro com um cão que foi atropelado e quebrou uma pata por conta que ele fugiu atrás de uma cadela no cio, né? Então as pessoas têm que se conscientizar disso, né? Se você não quer ter netos, né? Já que a gente falou dos filhos, já não quer ter netos, a gente tem que pensar na castração aí de uma maneira que também é uma maneira de cuidar deles e dar mais atenção aí pro nossos pets. Antenor, muito obrigado aí pelos teus esclarecimentos, foi bastante produtiva essa conversa, né? E vamos marcar uma próxima oportunidade para falar um pouquinho mais sobre a Clínica Veterinária Help My Pet, que faz esse atendimento personalizado e diferenciado para todas as pessoas que realmente amam seus pets, seus animais. E anote aí, pega uma canetinha e um papel, 3045-0999, 3045-0999, é o telefone da Help My Pet para mais informações, ou através também do WhatsApp. Tem um WhatsApp disponível para atender aos clientes, que é o 997 020163. 997 020163.
Clínica Veterinária Help My Pet, Canalete, Major Carlos Pinto, número 220. Antenor, um grande abraço para ti, para tua equipe, para todo mundo que trabalha junto contigo lá e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu fico lisonjeado de poder conversar com vocês, esclarecer dúvidas das pessoas que estão em casa. Isso é importante e toda vez que precisar a gente está à disposição. Tá Perfeito. bem? Tá certo, então. Muito obrigado. Na próxima conversa, pra gente finalizar, estouramos aqui nosso horário, né, Zambuja? Mas é que o assunto vai fluindo, vai ficando gostoso, vai ficando legal e de bastante interesse da comunidade. Depois eu vou conversar numa próxima entrevista, né, como tu não é de Rio Grande, existe um projeto muito bacana que foi protagonizado aí por uma amiga minha, Raquel Cáurio Rocha, é o nome dela. E ela tem um projeto de atendimento a animais de rua e chama-se Cão Domínio. Então eles buscam rações, o atendimento, é uma equipe, né? Várias pessoas aí que... Sim. Mas depois eu já conheço a Raquel, já atendi ela. Conhece a Raquel? Já atendi, Perfeito, então. Já atendi pacientes que ela resgatou ali. A Raquel é uma figuraça, né? Sim, sim. E tem esse projeto que eu acho muito interessante, que é o Cão Domínio. Sim. Né? Então, em vários pontos da cidade, né, esses locais aí abrigam esses animaizinhos de rua. Um grande abraço, um ótimo final de semana para ti. Obrigado para vocês também, igualmente. A Zambuja. Vamos trabalhar. Muito bem, tivemos a entrevista do dia, vamos a um breve intervalo, já voltamos. Agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Paulo Ricardo.